Olá, sou Gabriel de Souza Lavagnini, estou aqui para apresentar a prática interdisciplinar de jogos desportivos coletivos, a coletividade e o lúdico como ensinar os jogos esportivos. Estão aqui comigo também Ana Paula da Silva Melo, Edson Rodrigues Júlio, Gabriel dos Santos de Soares Oliveira e Marco Aurélio Camparro Teixeira. A disciplina foi ministrada pelo professor Adriano Pereira da Silva e o nosso subtítulo é Os princípios do treinamento esportivo de modalidades coletivas e individuais. Aqui consta o nosso índice, onde temos introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões e, por fim, a conclusão. Introdução. Os jogos são compostos por algumas características e diversas funções e finalidades. Entre elas estão o desenvolvimento e o aprimoramento do ensino do esporte. Os jogos esportivos coletivos apresentam elevada importância para as metodologias de ensino do esporte, e saber como manusear esses recursos é imprescindível para o bom aprendizado do educando, pois é uma forma lúdica e válida para o desenvolvimento motor, cognitivo e social, absorvendo não apenas a teoria, mas vivendo situações táticas que remetem à situação real do esporte e aprimorando os gestos motores, quando ao mesmo tempo se relacionam com os demais. Fundamentação teórica. O que são, então, os jogos desportivos? Os jogos desportivos coletivos tratam-se de práticas de esportes envolvendo jogos nas diversas modalidades comuns, como handebol, vôlei, futebol, basquete. Então essa prática ela é desenvolvida e desempenhada de forma coletiva, apresenta característica de competição. Tá? Para a correia, são aspectos comuns nos jogos esportivos coletivos. A bola, pela qual lutam as equipes, então ali o objeto utilizado para esse jogo é a bola. Então ali o basquete tem a dela, o futsal tem a dela, com pesos diferentes, com diferentes funções também. Tá? O espaço do jogo, onde se desenvolve o confronto, também possui delimitações diferentes, tamanhos diferentes, marcações diferentes. Tá? Cada esporte ali, como basquete, handebol, futsal, tem ali suas delimitações de formas diferentes. O alvo, a atacar e defender. O alvo normalmente ali do futebol é o gol, do basquete seria a cesta. Então ali cada esporte vai ter o seu alvo. Regras a respeitar. Tá? Então também cada um ali desempenha de diversas regras específicas do esporte. Colegas, com quem cooperar. Então para você ter um jogo esportivo coletivo, você precisa de colegas para te acompanharem ali, tá? Para formar a sua equipe. E adversários, que são com quem você vai ter a oposição do jogo, que você tem a vencer. Então você tem que buscar ali, respeitando as regras, junto aos seus colegas, desenvolver um esporte contra adversários, utilizando o espaço adequado e a bola adequada. Então basicamente seria isso, os jogos desportivos coletivos. Olá, meu nome é Marco. Seguindo a apresentação em relação ao tópico sobre a relevância dos jogos no ensino do esporte, eu trouxe alguns principais tópicos dentro desse assunto, que é o desenvolvimento integrado, que quer dizer que os jogos esportivos são fundamentais porque promovem o desenvolvimento integrado de habilidades. Ao trabalhar com esses jogos, ajudamos os alunos a desenvolver suas capacidades motoras, cognitivas e sociais, de forma simultânea e contextualizada. Isso quer dizer que o aluno entende e aplica esses conceitos técnicos e táticos no próprio ambiente do jogo, isso acontece de forma natural e prática. Em relação aos modelos baseados em jogos, no texto eu trago sobre o TGFU, que é um modelo que tem como objetivo ensinar o esporte de uma forma que vai além da técnica, desenvolvendo autonomia e criatividade, junto com a capacidade de adaptação desses alunos. Em vez de focar nos movimentos específicos, ele incentiva os alunos a tomar decisões e resolver problemas e se adaptar a situações em que eles não esperam, simulando o que realmente fosse acontecer durante o jogo. E essa abordagem contribui para que os alunos pensem por conta própria e criem estratégias, o que é essencial para o desenvolvimento esportivo. Em relação aos valores éticos e inclusão social, o ensino esportivo tem um impacto tem um impacto importante no desenvolvimento de valores éticos e na inclusão social, porque os jogos basicamente educam além da técnica. Eles cultivam valores como cooperação, respeito e trabalho em equipe, que são essenciais para a vida social desses alunos. E isso é especialmente relevante no contexto escolar, porque é onde a participação e o engajamento de todos esses alunos vão ser valorizados por se criar um bom ambiente. Em relação à educação integral e estratégica, que o uso planejado de estratégia dos jogos permite que os professores de educação física desenvolvam não só habilidades esportivas, mas também competências sociais e emocionais dos alunos. A integração dos jogos nas práticas pedagógicas oferece uma formação completa, preparando os alunos para enfrentar desafios dentro e fora de determinado esporte. E com essa abordagem, a gente consegue transformar o aprendizado esportivo em uma experiência que vai além do desempenho físico, moldando o cidadão e preparando
esse aluno para interagir de forma ética e colaborativa na sociedade. Então, basicamente, ao incorporar esses jogos no ensino esportivo. Bom dia, me chamo Gabriel dos Santos. Hoje, em nosso trabalho de coletividade e ludicidade envolvendo jogos esportivos coletivos, nós vamos estar falando aqui, em minha contribuição, sobre as bases científicas da pedagogia do esporte que favorecem o uso dos jogos como ferramenta de ensino para os esportes. Menezes, 2015, por exemplo, vai citar a ditadura militar, uma época em que o esporte era utilizado como uma propaganda e época em que reinava o ensino tecnicista, que é o ensino baseado apenas na repetição dos gestos técnicos, buscando o aprimoramento. Então, por exemplo, Gallat vai dizer que essas metodologias, elas reduzem o jogo apenas ao aspecto técnico, descontextualizando o ensino de situações reais do jogo. É por isso também que Oliveira vai argumentar que os jogos esportivos coletivos, eles favorecem a transição de uma etapa onde se usa jogos de regras para os jogos com o intuito de ensinar esportes, como por exemplo esportes tradicionais como futebol, handebol, vôlei, basquete. Esses métodos baseados no jogo, eles vêm crescendo desde a década de 80, onde algumas mudanças ocorreram e diversos estudiosos procuraram superar o método de ensino tecnicista. Um dos pioneiros, por exemplo, foi Bunker e Torf, na década de 80, com o seu método de Teaching Games for Understanding, que é o método de ensinar jogos por meio da compreensão. Então, esta abordagem deu espaço a muitas outras abordagens críticas que foram se desenvolvendo ao longo dos anos, favorecendo o argumento de que os jogos são muito importantes para isso. Nós temos, por exemplo, vários autores que, ao decorrer de todos esses anos, foram acrescentando discussões acerca da forma de ensino correta dos esportes, algo que sempre foi discutido. Temos autores, por exemplo, como Reveredito e Scaglia, com metodologias brasileiras, como por exemplo da família dos jogos. Fora outras metodologias, como as metodologias desenvolvimentistas, metodologias norte-americanas, em âmbito nacional e internacional, que vem crescendo, fortalecendo essa ideia de que os jogos, eles englobam muito da complexidade do ser humano, não apenas focando em aspectos técnicos do movimento, mas trazendo situações reais do jogo, aspectos táticos e também desenvolvendo aspectos emocionais, sociais, aspectos até de cunho ético e moral. Então, atualmente as metodologias críticas, elas vêm crescendo e acrescentando cada vez mais naquilo que nós chamamos de pedagogia do esporte. Sobre os métodos de pesquisa que foram utilizados, estes foram baseados na literatura bibliográfica disponível sobre a pedagogia do esporte, por meio de artigos online, sites e periódicos. Buscamos obter dados científicos já confirmados pela literatura, que trata da ciência da pedagogia do esporte, área estudada há muitas décadas, e realizamos um método de exclusão de artigos que não traziam especificamente dissertação sobre os jogos esportivos e a didática do esporte. Para melhor aproveitamento dos recursos de pesquisa, utilizamos as palavras-chave, que poderiam nos indicar trabalhos escritos sobre ludicidade e coletividade no jogo, didática do esporte, jogos esportivos e metodologias de ensino para o treinamento esportivo. Então, em uma breve discussão, quais foram os resultados que nós obtivemos? O uso do jogo esportivo coletivo ele pode ser uma ferramenta imprescindível, pois faz com que o indivíduo enxergue a tarefa como algo desafiador e que ele acrescenta algo além da aquisição técnica, podendo desenvolver seu senso crítico, aspectos psicológicos e habilidades de raciocínio e resolução, além da sociabilidade, sendo este método de jogos esportivos um catalisador de interações coletivas e significativas. Para a aplicação de um treinamento com essa linha de ensino, um dos fatores essenciais é ter em mente o público-alvo que realizará a prática, pois todas as atividades são escolhidas intencionalmente para fazer sentido ao praticante, levando em conta suas vivências anteriores, faixa etária e demais individualidades. Esta revisão bibliográfica serviu para acrescentar conhecimento à área dissertada e fornecer subsídios para tornar esse conhecimento teórico em prática profissional. Assim, possibilitando alternativas que sejam coerentes com os princípios metodológicos para o ensino do esporte e maneiras eficazes de superar a metodologia tecnicista, promovendo um método de treinamento instigador. Estas foram as nossas referências. Assim agradeço e tenham todos um ótimo dia. Este foi o nosso trabalho de dissertação sobre o tema de jogos esportivos coletivos.